Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um dia para o nosso Servir Planetário. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde vocês estão falando também, como que estão se sentindo. A gente tem aqui a Kiki, lá de Florianópolis. Temos a Maria José, lá de São Paulo. Deixa eu ver aonde aqui. Peraí, que fugiu daqui agora. A Maria Ângela, lá do Rio de Janeiro. Quem mais aqui? O Eduardo, lá de Praia Grande. Ana Paula, de Curitiba. A Elaine, do Rio de Janeiro. Solange, do Rio de Janeiro também. Leonice Umuarama, no Paraná. Aqui, Sandra Lúcia, Itapuá, Santa Catarina. Lázara, aliás, em Londres. Juliana, em Pelotas. Então, sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha aqui uma noite de bastante luz, né, de bastante bênçãos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria iniciar, né, já para os nossos assuntos de hoje, fazendo... A gente já faz essa pergunta sempre, né, como que vocês estão se sentindo, né? Embora a gente sempre perceba um padrão, vamos dizer assim, a gente não precisaria perguntar, né? Mas a gente sente um padrão de como todos estão se sentindo, né? Como que esse coletivo que vem aqui está se sentindo. E também, na verdade, o que eu queria perguntar, né? Que se vocês recordam, talvez muitas pessoas recordem, né? Que a gente sempre dizia em algumas lives que nós não gostávamos muito, né? Não gostávamos muito da expressão despertos, né? E a pergunta que a gente queria fazer é a seguinte, né? Você se sente desperto ou gosta dessa expressão desperto, né? E a gente vai explicar o porquê disso, né? O que acontece? Como a gente diz que percebe muitas vezes a, a energia, né, coletiva, como que ela está, muitas pessoas, é normal, a gente percebe isso, né, às vezes estão desanimadas, às vezes estão ansiosas, né, às vezes estão uma série de, de coisas diferentes, desesperançosas, né, enfim, várias coisas nessa mesma linha, né, a gente poderia dizer assim. E a gente não gostava muito dessa expressão desperto, né? Porque é como se ela fazia tipo uma separação no sentido assim, os que sabem, os que não sabem, né? Os que serão salvos, os que não serão salvos, né? E tinha toda aquela função, né, que a gente comentava em algumas lives. O grande fato, né, é que nós estamos fazendo uma caminhada, né, de descoberta de autoconsciência, né, de melhoramentos com nós mesmos. E quando você usa a expressão desperto, é como se você acordou de alguma coisa, né? Acordou de alguma coisa, então você despertou. Então não está, na verdade não está errada essa expressão também, mas a gente, né, a gente não gostava muito por esses quesitos. Mas o que nós queríamos abordar hoje aqui mesmo, né, é a questão da Matrix. Às vezes, a gente entende que ser desperto é nós sairmos da Matrix. E essa semana, alguns dias já, a gente vem conversando com algumas pessoas também que traziam alguns questionamentos. Não é a primeira vez que esses questionamentos apareciam para a gente, mas como se às vezes a gente não poderia estar entrando em uma outra matrix espiritual, né? E nós já fizemos até um vídeo, não me lembro o nome, a gente fez um vídeo falando sobre isso, que às vezes a gente desperta, né? Desperta nesse contexto que a gente estava explicando aqui, mas a gente acaba entrando numa outra matriz, né? Ou a gente acaba entrando na matrix da matrix, poderia ser essa palavra também, porque a gente acaba caindo em outras questões. Eu vou tentar dar alguns exemplos de algumas coisas para a gente tentar entender isso, né? E nós realmente focarmos no que é importante para a gente, tá? O que acontece? Uma vez eu estava tendo um diálogo com o Pava, acredito que a maioria, né, conhece o Pava. E, querendo ou não, hoje a gente trabalha com conteúdos, com coisas que envolvem a espiritualidade.
E o Pava até me perguntou um dia para mim, Gaspar, você não faz vídeos no YouTube todos os dias? Eu falei, não faço. E a gente sabe como que é a questão do YouTube, né? A gente sabe que, eu já expliquei até algumas vezes, que o próprio YouTube não é uma... A gente acha que quem é YouTuber, a pessoa ganha muito dinheiro, e na verdade não é isso. E eu lembro que naquela oportunidade eu comentei com o Pablo, eu disse, não, eu sei que se não fizer vídeo todos os dias no YouTube, você não cresce. Porém, eu falei para ele, isso é uma outra Matrix. Você sai de uma Matrix, né, que você quer ter liberdade e vira refém de uma outra Matrix, que se você não ficar produzindo um conteúdo ali incessantemente, né, para o YouTube, você não cresce. Então, vira outra Matrix, eu disse para ele. Eu não quero entrar nisso. Pode tanto que a gente não faz vídeos todos os dias aqui. Porém, né, buscando um entendimento mais amplo de estudo, né, isso eu estava conversando com ele, naquela época a gente expandiu isso um pouco mais, né? Sim, existem muitas pessoas que vivem de YouTube, né? Mas dizendo que precisa ter, vamos dizer, você dançar aquela música. Então, no final, vira uma Matrix novamente, né? Isso que eu quis dizer. O que acontece, né? Diante disso? Numa análise mais profunda, indo para essa parte mais espiritual mesmo, o despertar, o fato da gente ser desperto, é para nós, num primeiro momento, nos conhecermos. Para a gente poder, né, viver uma vida onde ela faz mais sentido, onde ela é mais alinhada com nós mesmos, com o que nos deixa bem, vamos dizer. Por isso que a gente sempre dizia, você assiste um vídeo, você vê alguma outra coisa, né? Como que você sente? Se aquilo ali deixa você em paz, provavelmente você está num caminho legal, um caminho certo. Mas aonde que entra outras matrizes, né? Outras matrizes é quando a gente às vezes pega e coloca, e daria para fazer até um entendimento assim, quando o seu poder pessoal ele sai da sua mão, né? Ele sai da sua mão. Dando um exemplo, você vai lá, assiste um vídeo, né? Esse vídeo que você assistiu tem informações espirituais, por exemplo. Estas informações espirituais, elas deixam você nervoso, elas deixam você ansioso. Você fica, dando um exemplo aqui, né? Às vezes você fica esperando um evento que tem que acontecer, esperando alguma coisa. Então, às vezes isso acaba, sim, se tornando, né, uma outra Matrix. Você saiu da Matrix usual que todo mundo tá, mas às vezes entra em outra, né? Porque a própria espiritualidade sempre falou, nada está fora, tudo está dentro da gente. E quando a gente diz isso que está dentro, é porque a gente precisa se conhecer, precisa buscar dentro da gente. Então, às vezes você vai assistir um vídeo, né, vai ver uma coisa, mas se o fulano falou, eu confio. Eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, não confio em nada, nem no que eu digo, tem que ir lá no coração. Tem que aquilo que você consome, aquilo que você vê, aquilo que você vai trazer, isso tem que te deixar em paz, né? Então, muitas vezes você vai poder pegar um conteúdo meu, um conteúdo de alguém, né? Enfim, você vai dizer, não, ali do que o Gasparetto falou, né, 20%, aquela partezinha lá, aquilo serve para mim, o resto não serve. Então, você não vai formando uma rede de matrix nova para você, entende? Então, por isso que a gente sempre dizia, tá, as pessoas estão realmente todas despertas? E nós dizíamos, acredito que não, né? Acredito que não. E você perguntar para mim, Henrique, você se considera uma pessoa completamente desperta? Não. O que eu me considero é uma pessoa fazendo uma caminhada de uma busca, né? A gente usa essa frase lá no nosso Instagram, da nossa melhor versão. É isso. Então a gente precisa ir aprendendo nessa caminhada a fazer exatamente isso. Essa coisa de jogar, né, no coração, essa coisa de você buscar, não é porque você precisa fazer uma conexão, né? Assim, não, eu preciso, né, ouvir os mentores, não é isso. O jogar no coração é para você realmente não entrar numa outra matrix. A gente poderia dar outros exemplos, né? Tem a questão que é um outro assunto que a gente sempre diz que é bastante polêmico, né? Que é a questão das chamas gêmeas. Quantas pessoas, né? Eu não estou dizendo que não existe ou que existe, não é nada disso, existe, né? Mas quantas pessoas entram em enganações e colocam sua vida toda nesta dependência, né?
de que precisa achar a chama gêmea, ou que precisa ter um relacionamento assim, assado com a chama, não sei o quê, vira, querendo ou não, uma outra Matrix, vira uma coisa que aí a gente questiona, né? Tá, mas isso tá desperto ou não tá? Do quê? Né? Desperto do quê? Sendo que nós precisamos estar despertos, vamos dizer assim, de nós mesmos. Então, era mais ou menos por isso que a gente nunca gostou muito desse termo. Embora a gente entenda que, num contexto, né, esse linguajar, essa frase, né, essa palavra desperto, ele significa que a pessoa ela acordou e está buscando dentro dela mesma. Mas, às vezes, a gente acaba entrando em outras, né, matrizes, né, dá um exemplo, que lá fulano falou, né, que os umbrais estão limpos, então eu estou esperando aqui o que vai acontecer aqui, então às vezes isso traz ansiedade, isso traz, né, a gente até falava várias vezes assim, às vezes a gente coloca uma expectativa em várias coisas e depois se frustra, que era o motivo que a gente falava aqui também, ó, nós não vamos vir com datas, né, aqui, porque a gente sabe como vai ser o funcionamento. Se eu falar, ó, quarta-feira da semana que vem vai ter isso, 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 tem que ter uma responsabilidade. Né? Não dá para, embora às vezes a gente até perceba uma diferença na energia, mas as pessoas vão colocar uma expectativa grande. Aí não tem nada naquela data, né? As pessoas se frustram, começam a desanimar, começam a fazer. Então, nada que saia de você, da sua mão, por isso que está tudo dentro, né? Por isso está tudo dentro. Nada que saia da sua mão, né, vai colaborar com você, vai estar sendo produtivo para você, porque daí você fica sempre na mão dos outros. Mas eu confio tanto no fulano, no ciclano. Ok, eu também tenho várias pessoas que eu admiro, vamos dizer assim, que eu gosto dos conteúdos, mas não quer dizer que eu tenho que pegar tudo que eles dizem e aquilo virar uma lei, uma coisa para mim. A gente tem que ter essa questão do questionamento, do coração, de jogar, de ver se faz sentido, e eu acredito que uma pessoa que está desperta, né, ela vai ter uma maturidade, vamos dizer assim, eu venho aqui num vídeo, eu falo uma coisa para vocês que eu conectei. Estar desperto, para mim, seria assim, eu poder, talvez daqui uma semana, talvez daqui duas, né, no próximo Servir Planetário, eu vir aqui dizer, ó, pessoal, a gente já entende diferente hoje. Não é mais, porque você está aberto, porque pode ser daqui a pouco tudo diferente. Por quê? Porque cada um de nós tem um campo. Esse campo interage com energia. Energia é a informação, certo? Então, é aquilo que a gente sempre fala, o meu campo está aqui, eu interajo com um nível de energia. Meu campo está lá em cima, eu já vou interagir com mais energia. Então, talvez quando eu estava aqui, eu tinha alguns entendimentos, e quando ele sobe, eu vou tendo outros. Então, estar desperto, talvez seja estar aberto a poder estar tudo modificado daqui a pouco. Né? Então, isso a gente diria, ok, isso é uma pessoa desperta, uma pessoa que ela está sempre aberta. Peraí, eu quero poder entender mais, né? Não, hoje eu não concordo, né? Hoje eu não entendo, assim, ok, tá jogando no seu coração, você está formando uma forma de entendimento junto com a sua alma. Talvez daqui a pouco isso já se modifique, você já conecte mais informações, você já perceba diferente. Então, isso é o que mais faz sentido para a gente aqui em ser desperto, né? Em ser desperto, que você estar sempre aberto, né, a poder entender as coisas de uma forma diferente, mas sempre validando no seu coração, para a gente não cair numa outra matrix. Se a gente for ver a matriz catastrófica, né, que seria assim de pessoas que estão esperando grandes catástrofes para ter mudanças, né? Como que a gente vê isso daqui? Tem várias pessoas que estão focando em si, tá? Tô sendo bem sincero aqui. Várias pessoas que estão focando em si, fazendo esse movimento, buscando, né, vamos dizer, fazer curas, fazer, né, o autoconhecimento, que elas estão evoluindo, e não é evoluindo espiritualmente, elas estão evoluindo na vida, elas estão conseguindo fazer coisas, fazer cocriação, né, modificar a forma que vive, tudo dessa forma. Enquanto tem muitas outras pessoas que também estão despertas, mas estão só na linha catastrófica, esperando alguma coisa acontecer. E qual é a diferença? Tem gente que está avançando nisso tudo
individualmente falando, e isso reflete coletivamente, enquanto outras estão paralisadas, porque muitas vezes entraram numa outra matrix, né? Que não dá para negar, existe uma matrix espiritual, sim, existe, né? Às vezes eu posso estar também, né, aqui, mesmo fazendo vídeos, mesmo buscando conexão, tentando ser o máximo possível transparente, tendo cuidado, tendo... Às vezes eu posso entrar também. Eu posso ter dias que eu entro aqui, são muito bons as lives que eu venho aqui fazer. E outros nem tanto. A gente tem dias que tá bem, outros que não tá, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo essa live com vocês, que é a do Servir Planetário, e estou de olho aqui no WhatsApp, porque eu passei o dia hoje cuidando aqui do Pedrinho, que está tomando medicamentos, não tá muito legal, ele está bem lá, né, mas estou cuidando, porque a gente vive a vida normal também. A gente tem dias que você está melhor, dias que não está tanto, e aí que entra também um outro ponto, tá? Que tem bastante gente, né? E esses dias até eu comentei, foi no Servir, acho que foi no último até, eu comentei que às vezes a gente tem algumas crises, né? E eu não tenho problema nenhum em falar que eu tenho crises também, crises existenciais principalmente, né? Mas muitas dessas crises às vezes têm a ver com todas essas questões, né? Todas essas questões que às vezes a gente vai se envolvendo, vai, né, criando expectativa, criando coisas. A gente traz informações aqui, a gente traz informações aqui que são informações que a gente conecta. Então a gente sempre disse que, ó, eu não tenho como vir aqui ficar falando de um monte de coisa ruim que muitos canais falam, porque eu não conecto isso. Então eu estaria mentindo para vocês, ou eu estaria modificando as coisas que eu conecto para, sei lá, ter visualizações, né, ter engajamento, coisas nesse sentido. Então a gente sempre prezou por isso, né, por ter isso. Embora, como eu disse, vai ter dias que nós também não estaremos muito bem, estaremos sendo infelizes, às vezes, nas palavras, às vezes nas coisas, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho isso super normal. Um dia eu vier aqui e fizer vamos dizer assim, um vídeo que não ficou muito bom, não falei coisas muito boas, mas ok, esse dia eu não estava tão inspirado, não estava tão bem. E é isso. Só que todo mundo que está assistindo isso tem que pegar, né? Se você vem aqui me assistir, se você vai lá assistir uma outra pessoa, se você vai estudar alguma coisa, um livro, você já leu aquele livro, aqui tem um monte de livro, tá ali, até talvez vocês consigam ver até os títulos. Se vocês perguntar, mas o Gasparetto tem esses livros ali, então eles devem ser bons, eu vou dizer para vocês que nem tudo que está aqui eu recomendaria, entende? Nem tudo. Por quê? Porque a gente precisa ter o nosso próprio discernimento, a nossa própria conexão. Eu leio livros que eu digo, eu concordo numa parte daquele livro, concordo assim, me conecto numa parte daquilo. Né? Então, é assim que a gente vai entendendo o que seria mesmo você estar desperto. Né? E até vou devolver, então, essa pergunta, né? E abrir para a gente trocar um pouquinho aqui, né? Na questão assim, vocês acham mesmo que todo mundo está desperto? Né? Ou as pessoas elas estão fazendo uma caminhada de autoconhecimento? Né? É o que a gente entende por aqui. Estamos numa caminhada. Estamos numa caminhada. A Bruna, até aqui, a Bruna que cuida aqui, a Maria, ela sempre diz assim, Henrique, eu queria ver essas pessoas todas que te assistem passar um dia aqui com você, né? Ela fala brincando assim. E eu digo para ela, mas é que eu falo isso, eu digo para ela, eu nunca menti para elas nas lives, eu digo, quando eu tô aqui, eu sou uma pessoa normal, chata, às vezes alegre, às vezes brincalhona, às vezes mal-humorada, é tudo isso, nós estamos fazendo um processo, eu digo, ninguém tá aqui, né, numa questão diferente, né? Só que a gente está tendo uma oportunidade quando você consome, né, quando você vai atrás de assuntos, quando você vai buscar coisas que vão te trazer um crescimento, dá para dizer assim, ok, você está um passo na frente das outras pessoas porque você resolveu olhar para dentro, né? Quantas pessoas nem tem noção disso? Mas a gente dizer assim, não, por isso, até por isso que a gente falava, não sei se quem recorda disso, né? Que a gente dizia assim, você acha que
que quem não tem conhecimento, né? Fizeram essa pergunta uma vez para a gente. Você acha que essas pessoas que não sabem nada disso que a gente está falando, elas vão ter alguma chance, né, de ascensionar? Eu disse sim, às vezes mais que a gente. Às vezes mais que a gente. Porque o que eu disse naquela oportunidade? Assim, não, isso aí não quer dizer nada. Ter conhecimento, estudar assuntos, isso não quer dizer nada. Às vezes você vai encontrar uma pessoa, a gente diz isso, vai encontrar uma pessoa, sei lá, que está, sei lá, varrendo uma rua, que não sabe nada, a pessoa emana amor, né, que é o campo de energia. Ela emana tanto amor, ela não sabe nada disso que a gente está falando, e ela está num processo muito mais adiantado que a gente. Então, não ter conhecimento é uma coisa, que é o que muitas vezes a gente diz como desperto. Ah, mas eu conheço, estudo todas essas coisas. Ok, ok, mas na verdade está tudo dentro da gente. Né? Tá tudo dentro. Então, precisa se conhecer, precisa, né? Exatamente, é o conhecimento praticado. Então, às vezes as pessoas até perguntam assim, tá, mas você não acha que eu preciso estudar? Fazer? Sim, é ótimo você buscar o conhecimento. Mas até para quem já estudou lá, o próprio professor Hélio Couto, né, ele dizia lá, tem o quarto degrau lá, que é o autoconhecimento, e o quinto é a espiritualidade. Se você fica só rodando o autoconhecimento, você não vai viver isso que é o degrau da espiritualidade. Então, não quer dizer nada. Né? Você falar para mim assim, ah, porque o fulano deve ser muito evoluído, né? Porque olha todo o conhecimento que ele tem. Né? Para a gente aqui, não modifica nada, né? Porque se você pensar assim que seres bem trevosos, eles têm grande conhecimento também. Uma vez eu até falei numa live e disse assim, pessoal, essas coisas que a gente fala aqui, a maioria desses seres, né, que todo mundo fala assim, mais trevosos, eles sabem tudo isso que a gente está falando aqui. Eles nem têm interesse nisso. Uma vez eu falei isso numa live. Eles nem têm interesse, eles têm interesse nas coisas que a gente traz do nossa caixa. Né, que daí são coisas mais profundas, que seria o real interesse de, por exemplo, algum ser querer acessar o seu campo. Isso que a gente conversa aqui, eles conhecem também. Às vezes até mais profundo do que a gente. Né? Tanto que a gente até falou uma vez sobre o modus operandi, né? A gente falou, qual é o real modus operandi, né, das trevas? A gente disse, eles vão vir com muito conhecimento, isso vai ser contagiante, sedutor, essa forma, para depois começar com um negócio de colocar medo. É o modus operandi mais preciso que existe, porque você fica fascinado com aquilo, fica seduzido, é muito conhecimento. Né? Eles vêm, são sedutores com esse conhecimento todo, para daqui a pouco vir lá e dizer uma coisa que sai todo mundo de cabelo em pé. A gente já comentou, embora que nem a gente já falou em uma outra live, não cabe a ninguém ficar fazendo julgamentos. Eu jamais vou entrar numa live e dizer, pessoal, não assistam esse, e mesmo se me mandarem mensagem, como algumas pessoas já mandaram, eu nunca vou dizer, até porque eu não tenho nem competência, nem atribuição, nem nada para fazer isso. A gente até disse uma vez, imagina, né, se Sananda, Arcanjo Miguel ia formar um exército, né, para mandar aqui encarnar, para ficar apontando, esse aqui, essas serão as pessoas que vão dizer quem é da luz e quem não é. Tem pessoas que estão em dias ruins, tem isso, como a gente comentou antes. Tem pessoas que realmente estão fazendo coisas de forma consciente. Né? Enfim, mas não cabe. Cabe a gente jogar sempre tudo no coração e buscar, como a Luli até comentou aqui, sentir a energia, né? E com isso a gente realmente fazer um processo de despertar, né? De despertar espiritual, despertar de nós mesmos. Né? Fazer esse movimento. Manda para o posto Ipiranga, né? É isso. Mas tem gente que fica ali, né? Fulano lá, porque o fulano é um mago negro, porque tal coisa, não sei o quê. Teve uma vez até que uma pessoa falou pra gente, eu já comentei isso lá também, que perguntou assim, falou assim, eu sei que você é um Illuminati, a pessoa falou, eu disse para ela, bom, eu não sabia, né? Mas se eu sou, tá faltando a parte que eles têm muito dinheiro, disse, porque essa parte eu não veio para mim, né? Então, enfim, tem muita coisa aí, a gente tem que ter um discernimento, um autoconhecimento, uma coisa muito profunda para a gente não cair nessa Matrix da Matrix. Tá? Eu não sei, vou perguntar para vocês se isso que a gente está comentando aqui faz sentido, né? A gente até tem perguntado isso mais seguido, né? Faz sentido para vocês?
Se faz, peguem o que faz, né? Se não faz, descartem. É assim que a gente tem que fazer. E eu não teria problema nenhum, né, em as pessoas até mandarem aqui para mim, assim, até gostaria que mandasse assim, não, ó, disso que você está falando, 50% faz sentido, 20% faz sentido. Ok, ótimo, já serviu uma parte ali para você ir lá fazer reflexões, buscar, né, o seu próprio entendimento sobre. Né, porque ninguém, e isso é uma outra coisa que a gente tem que entender também, ninguém tem verdade absoluta. Não tem. Teve uma vez até que um ser que já estava, acho que na 7ª dimensão, né? Eu não me lembro se era Mônica de Medeiros ou alguém estava perguntando para esse ser explicar como que era a 9ª dimensão. Uma coisa assim, era a 9ª ou a 10ª dimensão. E ele disse que não tem como explicar, né? Não tinha como explicar numa forma totalitária isso, porque geralmente a gente só entende numa forma totalitária quando a gente está lá. E aí a gente vem para cá. Nós estamos numa 3ª dimensão aqui e nós não sabemos explicar ela toda. Se a gente pegar aqui, hoje em dia, vai lá, coloca uma coisa no Facebook, né? Vamos pegar o Facebook, coloca uma coisa no Facebook, né? Até você pode usar lá uma hashtag, né? Eu vou botar isso aqui só para ver a confusão que vai dar, né? Qualquer coisa hoje vira, né? É muito polarizado tudo. É muito. Aí já vira confusão, vai ler os comentários. Eu até ia perguntar quem é que quem é que não, às vezes não pega e vai lá ler os comentários. Às vezes os comentários é a melhor coisa, né? Melhor, digo, você vai lá, é um show de coisas, às vezes de horrores, às vezes até engraçado, assim, mas hoje em dia, assim, então como é que a gente nem se entende direito a terceira, né? Nem entende direito a terceira. Então, tem aquele que comentam lá, hoje eu vim alugar as cadeiras para quem veio ler os comentários, né? Então é isso. A gente sabe que vocês leem os comentários também. A gente vai dizer, não, mas ler os comentários não é uma coisa de quem é espiritualizado. Eu leio os comentários também, dou a risada, faço, às vezes até entro nas brigas junto lá também, é isso. É isso. Então, nós estamos vivendo aqui, né? E a gente, é isso, né? A gente ia dizer assim, não, ó, você não pode ir lá, né? E lá, imagina se alguém, né, que acompanha os seus canais vai lá e vê que você está comentando coisas. As pessoas comentam, eu sei que vocês comentam também, ou leem, ou fazem, é isso. Tá? Estamos todos juntos no mesmo barco. Então, é isso aí. Às vezes a gente ri bastante com isso aí. Mas tem vezes que já vira uma guerra também, né? Então é isso que a gente precisa ir entendendo no processo de despertar, né? No processo de despertar o que é realmente para cada um de nós individualmente ir despertando. A Silvia diz, ganhei até um selo. Super, como é que chama lá? Super fã, né? Super colaborador de tanto que às vezes participa. Então é isso. E o brasileiro, às vezes, ele precisa até ser estudado, né? De tanta criatividade que tem. Né? Ok? Então vamos pro. Não esquenta a minha cabeça para não estragar o. Não, a gente está bem tranquilo. Pode ver que a gente está bem, bem leve hoje, né? Vamos lá, então. Então vamos para o nosso servir planetário de hoje, tá? Já vão buscando aí o seu lugar confortável, como você se sentir melhor. Nós já vamos iniciar por aqui. Tá? Se quiser colocar um copinho com água, pode colocar. Como você se sentir melhor. Aqui também, às vezes, a gente vai lendo os comentários, porque hoje a gente vai ainda a gente vai continuar indo com o Kumar por ter, pelos resultados que estão tendo, tá? Daqui a pouco vem uma orientação, não, agora volta lá, né, para o SRA, mas eu acredito que mais umas semanas, assim, a gente ainda vai ir dentro do Kumar, tá? Principalmente por esses tratamentos nas câmaras que estão sendo mais
avançados, tá? Então vamos lá, vou botar a musiquinha aqui, deixa eu botar aqui a imagem para a gente já ir se conectando, já vamos respirando profundamente. Acho que o meu som tá bom aqui também, que a gente já vai iniciar. Respirando então, nós já vamos nos conectando com essa egrégora, com essa equipe. Então vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que assim desejarem e solicitaram. Através da egrégora dos Kumaras e do sistema Kumar multidimensional. Para a proteção de todos que participam, nós vamos ativar os mecanismos de proteção. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire profundamente. Os nossos chakras e também os chakras transcendentais, todos eles estão sendo ativados diante das necessidades. Também estamos contando com o apoio das egrégoras de raio azul de Arcanjo Miguel e também das egrégoras de chama violeta de Kuan Yin e também de Saint Germain. Respire algumas vezes, enquanto toda a energia ela vai sendo moldada, vai sendo trabalhada. E nós vamos nos preparando para fazer a ativação frequencial, colocando os nossos chakras em potência, colocando os nossos chakras numa forma adequada para recebermos todos os processos de cura. Respire profundamente. Nós vamos iniciando aqui com as frequências de cura. Iniciando pelo chakra básico, 396 Hz.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz.
Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz. Vamos para o chakra frontal, 852 Hz. Vamos para o chakra coronário, 963 Hz.
Vamos respirando profundamente e vamos nos preparando para o encaminhamento e ativação nas câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam o encaminhamento de todos que assim solicitaram até as câmaras de cura e a ativação dos tratamentos junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Está feito, está feito, está feito. Respire profundamente. Agora nós vamos nos preparando para o encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e voltando para o aqui, para o agora. Agora, né, Maria? Maria está aqui comigo. Ó, diz oi pro pessoal. Diz oi. Oi, pessoal. É, olha lá o pessoal. Ela veio aqui finalizar a live com a gente. Como que vocês estão se sentindo? Como que foi para vocês? Como foi para vocês, né, Maria? Como foi? Como foi? Foi lindo? Caiu. Não caiu. Foi lindo? Foi lindo? Diz assim, ó, como você sempre diz assim, diz, eu amo você. É, então, manda um oi ali para todo mundo assim, ó, oi, atira um beijo. É, isso aí. Todos bem? Como estão se sentindo? Sentindo, né? Estão bem? Tá bem. Você tá bem? Tá bem. Tá bem? Tá bem, né? Tá mexerica, né? Já tá mexendo aqui, ó. Mexerica? Mexerica, né? Então, a gente queria agradecer, pessoal, a todos que participaram, todos que vão participar depois também, que tudo isso possa auxiliar bastante a todos, trazendo bastante luz, bênçãos, né? Então, é isso. Ó, Maria, vamos dar tchau lá para as pessoas, ó. Diz tchau. Não quer dar tchau? Quer ficar mais? Quer ficar mais? A Maria que está fazendo 2 anos na semana que vem, né? Então vamos tirar beijo pro pessoal, ó. Ó, não pode franzir a testa. Tira beijo assim, ó. Não quer desligar? Não quer? Quer o que então? Não quer desligar? Quer falar mais um pouco, ó? Tchau lá então. Não quer fazer tchau? Não quer? Não? Quer ficar aqui para sempre? Esse você quer água? Quer água? Então, pessoal, a gente queria agradecer a todos. A gente vai ter que desligar. E desejar uma ótima semana, né? Que todos fiquem na paz. Agora sim, Melia, vamos tirar um beijo, ó. Tira. Não quer tirar beijo? Até mais.